bairro de Duas Pedras. Foi nessa localidade que muitos imigrantes italianos que chegaram a Nova Friburgo desde o final do século XIX residiram ou instalaram seus negócios. Eram eles os Spinelli, Cantelmo, Caputo, Mangia, Libonato, Quintieri, Pesce, Vitiello, Messene, Saipa, Romanelli, Catarcione, Rastrelli, Libonato e Polo. Possivelmente foi em razão da presença significativa da comunidade italiana nesse bairro da periferia de Nova Friburgo que o padre Vicente Prosperi resolveu edificar uma capela. Escolheu o Coração de Maria, Mãe de Jesus, que era padroeira do Colégio Anchieta, assim como os santos São Pedro e São Paulo, para dar nome à igreja. Segundo a memória oral, escolheu os dois santos como uma representação do Morro das Duas Pedras, que dá nome ao bairro. Nascido em 3 de setembro de 1857 na Itália, o padre Vicente Prosperi entrou para a Companhia de Jesus em 1877. Em 1886, veio para Nova Friburgo auxiliar o padre Lourenço Rossi na instalação do Colégio Anchieta. O colégio, que funcionava na antiga sede da Fazenda do Morro Queimado, foi adquirido pela Companhia de Jesus, sendo conhecido na cidade como Chateau. O padre Vicente Prosperi foi reitor do colégio no período de 1901 a 1911, lecionando Química, Física, Matemática e Artes Plásticas. Era um talentoso pintor e escultor. O pano de boca do teatro do Colégio Anchieta é obra sua, concluída em 1903, pintado com tintas naturais extraídas da flora local, retratando a visita do padre José de Anchieta ao Rio de Janeiro, sendo recebido pelo governador Estácio de Sá. O lançamento da pedra fundamental da Igreja Imaculado Coração de Maria, São Pedro e São Paulo ocorreu no dia 21 de abril de 1910. As bandas de música foram fundamentais na arrecadação de recursos para a construção da igreja, animando as festas e leilões de prendas. Participaram as sociedades musicais Euterpe Campesina, Recreio dos Artistas, Estrela Friburguense e Recreio Infantil de Amparo. A comunidade italiana e os moradores do bairro de Duas Pedras se empenharam muito para o levantamento de recursos. A inauguração da igreja ocorreu 4 anos depois do assentamento da pedra fundamental, no dia 7 de junho de 1914, não obstante as obras estarem ainda em andamento. A primeira missa foi celebrada em 23 de agosto do mesmo ano. Entrevistamos o simpático e carismático Padre Marcelo Piller, que nos contou sobre a história da igreja. Padre Marcelo Piller, nós estamos aqui em frente à matriz, de São Pedro e São Paulo. Eu gostaria que o senhor inicialmente contasse um pouquinho da história dessa igreja. Bom dia, Janaína. É uma alegria ter você aqui com a sua equipe no programa sobre Nova Friburgo, na história de Nova Friburgo. Bem, eu sou de Friburgo, o que eu sei da história, meus pais contaram e eu aprendi aqui. Essa igreja, esse templo, parece que é o terceiro da área urbana de Friburgo, é o terceiro. Primeiro parece que foi a Capela do Suspiro, de Santo Antônio. De São Pedro da Serra. São Pedro da Serra, perdão. Depois Santo Antônio no Suspiro, a Catedral e aqui São Pedro e São Paulo em Duas Pedras. E essa capela foi elevada à matriz em 1967 por Dom Clemente Snar, primeiro bispo de Nova Friburgo. O que significa de capela ser elevada à matriz? Ela ganha certa autonomia, porque tem um pároco já ali fixo, e a abrangência do trabalho pastoral fica mais definido, porque no início era só a matriz de São João Batista, a atual catedral. E aí desmembrou da São João Batista, e parece que era e também de Conselheiro Paulino. E aí a capela, então, ela tem maior porte jurídico, e também pastoral. Qual é a abrangência aqui da igreja? Além de Duas Pedras, quais são os bairros, as comunidades que o senhor atende? Atualmente aqui Duas Pedras, Córrego Dantas, Venda das Pedras,
Solares, Santa Bernadette, loteamento São Cristóvão e todo o bairro de São Geraldo. Agora, Padre Marcelo, o senhor tem uma particularidade que o senhor é nascido em Nova Friburgo, né? E aí conhece bem toda a nossa história. O senhor falou que o senhor se lembra de algumas coisas da igreja, da sua infância. Conta um pouquinho dessa história, assim, dessas intervenções que a igreja foi tendo ao longo dos anos. Bem, eu fico feliz de estar aqui porque a gente recorda a infância, né? Que meus pais sempre vinham aqui. A gente vinha participar das tradicionais festas de São Pedro e São Paulo, que eram muito grandes na rua São Pedro. Hoje, por causa da cidade ter crescido, né, teve que vir para o adro da igreja. Mas o que eu lembro aqui das intervenções, algumas eu conhecia, quando vindo para cá, das fotos originais, né, do interior da igreja. A parte externa continua intocada, é a original. Houve, parece que a junção do prédio principal com a torre, que foi construída por último, aquele meio ali. E por dentro que foi a maior parte das intervenções, não é isso? Ela foi bem descaracterizada, mas continuou, se salvou as sancas. As sancas foram salvas e também as 3 imagens do Coração de Maria, de São Pedro e de São Paulo. São as originais, mas também tiveram intervenção, mas continuaram, né? As imagens, as sancas, é o que nós temos de original da parte interna do templo. Os jesuítas que fundaram essa comunidade, né? Naquele período que antes falava de evangelização, mas no mesmo sentido era de catequizar. Então, aí, quando a gente vai ao teatro do Colégio Anchieta, eu observei, né? As sancas são parecidas, é o mesmo estilo. E também das imagens que tem lá no Colégio Anchieta, no hall de entrada e nas laterais, elas lembram esse estilo das imagens aqui da Igreja de Duas Pedras. Padre Marcelo, nós estamos aqui em frente à Igreja São Pedro e São Paulo. Vamos comentar um pouquinho sobre as intervenções dessa fachada. A gente está vendo um painel ali, mas aquilo ali antigamente era um vitral, né? Sim, era um vitral. Eu conheci pelas fotos antigas dos antigos programas de festa de São Pedro e São Paulo. Era em madeira, né? Uma rosácea. Era uma rosácea, porque essa igreja, ela é um estilo italiano, pelo próprio padre Vicente Prosperi. Ele já trouxe esse modelo da Itália. Então era uma rosácea aqui nesse painel central. E também essas 4 janelas laterais também eram em madeira. Essa já é, parece que é a segunda intervenção. Primeiramente, como no painel central, que era o vitral, era a armação em madeira. No centro, então lembrando, era uma rosácea. E nas laterais eram cruzes. E o trabalho era em losangos e círculos, que formavam em cada janela uma cruz. E além do mais, também por cima da porta, onde tem a imagem do Imaculado Coração de Maria, São Pedro e São Paulo, pelas fotos antigas era uma cor mais acobreada. Depois as imagens ficaram coloridas. E depois, a pedido do atual bispo, né, para tentar fazer algo assim que fosse mais próximo, deixar essas imagens mais nítidas, elas foram clareadas. Mas ao redor de Nossa Senhora havia uma coroa com 12 estrelas também.
A Vima coroa com 12 estrelas. Então as janelas eram bem mais elaboradas. Eram bem mais elaboradas. Mas a parte da alvenaria, que bom, continua original. Todos esses detalhes são originais. E também a barra de pedra foi feita posteriormente para poder até proteger o prédio da parte de umidade. E também essas grades, né, com as rampas para facilitar o acesso das pessoas. E a torre, o senhor falou também que a torre foi feita após, né, a construção inicial da igreja. Sim, eu estranhava esse meio, né, entre a igreja e a torre com essa porta aqui, mas pelas fotos antigas, aquela porta de fato ela funcionava. Mas primeiro, como você falou, né, foi construído o prédio aqui da antiga capela e depois, posteriormente, essa torre que ficava separada do prédio, esse estilo italiano. E onde aquele círculo hoje com o vidro, existia um grande relógio. Mas lá agora na torre não se tem nem mais a máquina. A gente não sabe o que aconteceu. Aí o padre Francisco, na tentativa de retomar, ele tentou adaptar ali um relógio que funciona. É algo bem simples hoje, seria um relógio a pilha, que cabe naquele meio. Bem diferente do original. E a primeira e a segunda janela também, a moldura na alvenaria é original, só que também por dentro era tudo em madeira com outro desenho. Embaixo parece que era em forma de cruz também, com as janelas menores do prédio principal. Certo. E a torre era separada, aí depois fizeram essa junção entre o prédio principal e a torre, né? Com essa porta, e aí hoje fechou a porta, né? Fechou. Aí essa porta, desde que eu sou criança, eu lembro dela já fechada, né? E ela é muito interessante. Falei, será que era só um detalhe, né? Para tentar fazer uma harmonia? Mas ela, de fato, ela tinha utilidade. Era abrir e fechava mesmo. Certo. E com relação às cruzes, assim, elas parecem também serem mais modernas, né? Essas duas cruzes, aquela principal ali, ela é a original de 1910? Que bom, aquela é original. Ah, é? É. Ah, então tá. Ela é original. Ela é original. Tanto que é interessante que você parece que ela é menor que para o padrão da igreja, mas ela é... isso que eu estou vendo, é bem desproporcional mesmo. Isso, mas é desse estilo italiano, né? Uhum. Ela é original. Que bom que ela é original. E a da torre já deve ser a terceira, porque pelas fotos antigas parece que a cruz da torre ela era bem fininha. Era bem fina, não sei se era em madeira, devia ser em madeira, né? Aí, quando eu era criança, eu lembro que ela era já uma estrutura em ferro revestida de vidro que ficava iluminada. E após esse período foi afixada essa aí toda em ferro, né? E que ela também, como a do prédio principal parece que é desproporcional, né? Aquela também é muito grande para o tamanho da torre, né? Agora, padre, quando inaugurou essa parte principal em 1910, não tinha o campanário, né? Que depois foi colocado junto com a torre, porque toda igreja tem que ter o sino, né? Então realmente já devia estar no projeto essa construção dessa torre para poder abrigar o campanário, né? Ah, acredito que sim, porque tendo já o templo, já podia acolher a comunidade para as atividades, né? Litúrgicas e também sociais. E o campanário foi mais à frente, né? A participação intensa da comunidade local foi uma característica marcante da paróquia de Nossa Senhora do Imaculado Coração de Maria, São Pedro e São Paulo. A luz chega ao bairro das Duas Pedras por ocasião do centenário da cidade em 1918. A festa de São Pedro e São Paulo era uma das mais concorridas na cidade. A Companhia Ferroviária Leopoldina, que mantinha uma pequena plataforma no bairro das Duas Pedras, deslocava trens especiais para atender a população. Belas carruagens de aluguel saíam da confeitaria Balga, no centro da cidade, servindo a elite local.
documentação dessa igreja? Existe atas, documentações aqui restrita a essa igreja? Sim, existe. Eu creio que a primeira parte, por ser capela, deve estar na atual catedral, né? Então tá, fica na catedral. Isso. E depois que foi elevada a paróquia como igreja matriz, aí já tem documentação própria aqui. Então, se um pesquisador quiser fazer um trabalho sobre a história dessa igreja, tem que ir à matriz, porque todas as atas, todo o registro, tudo sobre essa igreja ficava concentrado na São João Batista, né? Isso, antes de 1967. Certo. A partir de 67 já fica aqui, né? E esse álbum ainda, que bom que continuou, né? Esse álbum continua. Há algumas fotos que eu não sei, não estão mais... Álbum de fotografia. Isso, álbum de fotografia, mas a parte assim, documental escrita, né, anterior a 67, sobre a Igreja de Duas Pedras, geralmente fica lá na catedral. Padre Marcelo, mais uma vez usando todo o seu conhecimento aqui da história da comunidade, já que é um friburguense, né? Como é que eram as festas antigamente, as festas religiosas de São Pedro e São Paulo? Eram muito animadas, eram grandes, assim, participação popular e também volume de barraquinhas. Era aquela época de Friburgo, né, mais interiorana, né? Tá falando mais ou menos de que década, assim? 70, 80, até meados de 90. Meados de 90. Aí depois mudou o padrão a maioria das festas religiosas de Friburgo, né, até para se adaptar ao esquema da cidade, né, de crescimento, e também a pastoral. Mas era uma festa tradicional, com as barraquinhas, com as comidas típicas, os jogos de coelhinho, pau de sebo, banda de música, porque não tinha esses grandes shows, né? Eram festas mais simples, né? Mais populares e com mais participação das pessoas. Não era algo assim tão direcionado, era mais espontâneo, né? E ela, assim, a área assim, que era feita a festa, não ficava... Hoje em dia, quando é feita, ainda é feita restrita aqui a área da igreja. Mas antigamente se estendia pelo bairro, né? Sim, as pessoas, assim, os moradores mais antigos de Friburgo e do próprio bairro vão lembrar mais do que eu, mas eu lembro que começava na pracinha de Duas Pedras e vinha por toda a rua São Pedro, pegava aqui a lateral da igreja e o terreno aqui ao lado, que na época era desocupado. Aí, aqui ao lado tinha o famoso parquinho, com as brincadeiras para as crianças, além das barracas que eram alugadas, né, para os barraqueiros que vinham de fora, também as barracas da própria igreja, né, da própria matriz. E qual é o mês de celebração da festa de São Pedro e São Paulo? Final do mês de junho. Final do mês de junho. O dia de São Pedro e São Paulo é 29 de junho. Então, é durante essa semana, né? Sim, geralmente a gente faz a preparação 3 dias antes, ou uma semana antes, começa a preparação espiritual para celebrar o dia 29 de junho. E junto a gente resgatou também a parte recreativa da festa, né? Porque a festa é um todo, não é isso? Então esse ano nós conseguimos já uma banda de música tradicional de Friburgo para vir tocar depois de muitos anos. O colégio Tufiojá, que fez a parceria com a igreja, né? O administrador paroquial anterior, o padre Pedrinho, convidou os professores e alunos, dançaram aqui a quadrilha. Tivemos uma hora de viola com o pessoal de Baixada de Salinas. Foi muito interessante a parte assim, de integração, né, de toda a comunidade. Quer dizer, essas festas ainda continuam, né? Mas fica restrita mesmo aqui a área da igreja, né? Porque, como o senhor falou, por conta da urbanização da cidade, não permite mais que se feche rua, né, para poder fazer essas festas. Principalmente muitas pessoas não entendem, mas esse trecho da rua São Pedro agora é muito movimentado. E também a questão da violência, né, infelizmente, e a urbanização da cidade, e também a burocracia para hoje poder se fazer uma festa do lado externo, né, numa rua, né, numa via pública, é muita burocracia. E fazendo no pátio, claro, todas as pessoas são convidadas, mas fica muito mais fácil da gente poder
trabalhar e a comunidade fica até mais próxima, não é? Além dessa festa em celebração a São Pedro e São Paulo, a igreja promovia outro tipo de festa? Pela conversa com os moradores mais antigos, os paroquianos mais antigos e também as fotos, era o mês de Maria, muito comemorado, com as coroações do mês de Maria, a procissão, tanto que a paróquia, né, a Igreja das Pedras, mais conhecida como São Pedro, São Paulo, mas também ao Imaculado Coração de Maria, que foi quando os jesuítas implantaram aqui esse núcleo de catequese, que hoje é um núcleo de evangelização. Então, por Nossa Senhora ser padroeira com São Pedro e São Paulo, o mês de Maria sempre foi muito fechado com os anjinhos, nas procissões, dramatizações que os jesuítas gostavam de fazer, né? A primeira comunhão era muito festejada. Há fotos antigas aqui que eles faziam atividades também no mês de junho, além de São Pedro e São Paulo, sobre o coração de Jesus, que era na antiga estação ferroviária aqui. Que hoje é o batalhão da Polícia Militar. Então eles se estendiam de lá, faziam consagração ao coração de Jesus, faziam dramatizações com os meninos, tem roupa dos meninos vestidos de pajem, muito interessante. Então envolvia, era uma religiosidade bem popular, né? Bem próxima às pessoas. Agora, só para destacar, o mês de Maria é o mês de maio. Exatamente, o mês de Maria é o mês de maio. O padre Vicente Prósperi, além de acompanhar as obras da igreja, pintou e esculpiu peças dos santos especialmente para a capela. Era conhecida carinhosamente como a Capelinha do Padre Prósperi. Mas, infelizmente, uma reforma interna descaracterizou completamente o altar da igreja. As arcadas foram suprimidas e as pinturas nas paredes e no teto foram removidas,
não respeitando o projeto inicial da capelinha do Padre Próspere. Padre Marcelo, vamos comentar agora as intervenções aqui por dentro da igreja. Essas duas laterais, as janelas foram totalmente alteradas, né? Como o senhor estava comentando, né? Como é que elas eram anteriormente? Pelo álbum de fotos, né, elas eram mais baixas e mais largas. E parece que também, agora, na época eu creio que era tudo, a maioria tudo era em madeira, a moldura, né? Tudo em madeira. Era como se fosse a bandeira do Brasil invertida, né? Que a gente viu pelas fotos. E parece que eram 3, não era uma quantidade assim maior. Agora são 5, né? Porque uma está encoberta pelo couro. Eram 3 janelas laterais do lado esquerdo e do lado direito. E quadradas, né? Que você comentou. Quadradas, mas puxando mais para o formato quadrangular, né? Elas eram mais largas e um pouco mais baixas. Eu creio que ventilava mais a igreja também, não é? Porque Duas Pedras é um bairro úmido, não é? E, no caso, esses retábulos também são novos, né? Todos os retábulos aí, colocados ao longo das paredes. E, no caso, o que foi mantido da antiga pintura do Padre Próspere são essas sancas, né? E são os originais da pintura, né? Porque de resto, o teto, tudo foi modificado, né? Foi até pelo desgaste natural, né? Mas somente as sancas. E como a gente estava conversando, essas sancas lembram as do Teatro do Colégio Anchieta. É porque foi uma construção dos jesuítas, esse templo aqui em Duas Pedras. Somente as sancas. O embolso com o tempo, claro, né, tem que ser trocado, né, substituído. E nós falamos das janelas, né? Porque também parece que elas já foram, acho que um pouco mais altas. Elas eram totalmente, chegavam na parte de cima, eram redondas, né? Aí já nessa nova fase elas já desceram um pouquinho e diminuíram. E, no caso, também as 3 estátuas são do Padre Próspere, né? O senhor falou que o tipo de material que ele usou para fazer as estátuas? Quando houve aqui a restauração no meados agora desse ano, em início de junho, um senhor aqui da comunidade, né? Ele sabe trabalhar bem, né? Ele não tem um diploma, mas ele tem a habilidade. Então, as imagens foram removidas para o salão, para ficar num espaço mais baixo, para ele poder ter acesso e mexendo nas imagens. Várias partes estavam quebradas, como se fosse uma estopa, um pano, como se fosse saco de batata, aqueles sacos antigos, que foi colocando, preenchendo com gesso e papel, e foi se moldando as imagens. Então é interessante, como se fosse, é um tecido, vamos supor, saco de batata, preenchido com gesso e com um jornal, papel jornal, e foi se dando formato às imagens. Muito interessante a técnica, né? Podemos ver nessa foto que a arcada no altar foi retirada, além de terem sido removidos os afrescos pintados pelo Padre Próspere. Eu creio que quando foram feitas essas modificações, não foi vamos usar a palavra bem simples, não foi com vontade, não foi por maldade, não foi para atingir ninguém, mas foi a interpretação do que a igreja naquele período pedia, né? Uma renovação na liturgia, né? Uma atualização na liturgia, trazer mais para a proximidade do povo. E eu creio que foi essa má interpretação que fez com que fosse desmontada a estrutura que tinha do altar-mor, também do próprio forro da igreja, com as suas pinturas. O
acervo de fotos ilustra como a Igreja Imaculado Coração de Maria, São Pedro e São Paulo era o centro da vida cotidiana do bairro das Duas Pedras. A gente vê que mudou totalmente, claro que antes do Concílio de Trento, do Concílio Vaticano II, né, que foi no início da década de 60, então era o prédio original, com as imagens, né, lá no fundo do altar, né, que é o presbitério onde se celebra a missa. Então era algo normal nas construções dos templos daquele período, muitas imagens. Então as 3 imagens, né, vemos até hoje na igreja, mas dá ao centro o Imaculado Coração de Maria, do lado direito São Paulo Apóstolo, do lado esquerdo São Pedro Apóstolo. E aí vemos o altar-mor com as crianças vestidas de anjo para a coroação de Nossa Senhora no mês de maio. Que coisa linda. Por cima você vê os afrescos, né? E nas laterais mais 2 imagens, que é a imagem do Sagrado Coração de Jesus e de São José. E essa foto é bem significativa, além de todos os detalhes do interior do templo, mas estava sendo celebrada a missa. Certo. Então o padre de costas com os ajudantes, né? Você está vendo a data aqui? 1937. Sim, você percebe lá em cima os afrescos, né? Ele era em forma de arco, então lembra um pouco o altar da catedral, só que da catedral é muito mais profundo, né? Ele entra mais, né? Então você vê o arco, né? No fundo do arco as 3 imagens, o sacrário ao meio, né? A missa era celebrada de costas, então o altar era colado na parede. Os bancos do lustre central, que o pessoal fala muito desse famoso lustre, né? Assim, parece que eles foram removidos, toda essa estrutura foi removida em 1968, 70, por aí. 1970, que foi quando houve essa grande intervenção aqui no templo, no interior do templo. A parte externa até que poucas intervenções, mas internamente eu creio que hoje não temos quase mais nada, tirando as sancas e as 3 imagens do Imaculado Coração de Maria, São Pedro e São Paulo, também que já tiveram intervenções nessas imagens. Pouca coisa nós temos aqui do original apenas. O dia de Corpus Christi foi instituído pelo Papa Urbano IV, no século XIII, dando origem à elaboração do tapete de terra. Foi o padre Vicente Prosperi que introduziu a tradição da confecção do tapete em Nova Friburgo, no dia de Corpus Christi. O tapete era confeccionado em diversas cores, com representações e cenas religiosas da Paixão de Cristo. Era feito pelos alunos apostólicos no pátio do colégio. Com o tempo, essa tradição se estendeu a outros bairros da cidade. Após permanecer 23 anos em Nova Friburgo, o padre Vicente Prosperi foi transferido para o colégio da Companhia de Jesus em Santos, São Paulo. Retornou à Europa, tendo falecido em Roma no ano de 1943. Apenas a Catedral de São João Batista e a Capela de Santo Antônio foram tombados pelo INEPAC, Instituto Estadual do Patrimônio Cultural. Apesar de ter mais de 100 anos, a Igreja Imaculado Coração de Maria, São Pedro e São Paulo não consta em qualquer relação de tombamento como patrimônio histórico.